sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, Instituto Teológico Brasil. Hoje nós vamos falar acerca de um tema muito interessante nesse nosso estudo, que é acerca da hermenêutica reformada, meus irmãos. A palavra de Deus como fundamento hermenêutico. E isso é algo muito importante de nós começarmos a partir desse assunto, vendo temas tais como a identidade, fundamento da hermenêutica reformada, o cânon e a autoridade da escritura, exegese histórico-gramatical, princípios e método, analogia fidei, analogia scripturae, clareza e suficiência da escritura, hermenêutica e teologia bíblica, crítica histórica e limites reformados, a aplicação homilético-pastoral da exegese, além de outras considerações, referências bibliográficas que estão na parte final do arquivo que os irmãos têm acesso, ok, meus irmãos? Então, quando nós estivermos falando acerca de um autor, no decorrer dos nossos estudos para entendimento das Escrituras Sagradas, nós estaremos fazendo referência ao autor e, consequentemente, a obra mencionada nas referências bibliográficas do nosso conteúdo. Ok, meus irmãos?
Identidade e fundamentos da hermenêutica reformada. O que é, meus irmãos, hermenêutica? Como que vocês entendem esse instituto, esse conceito? Por que que a tradição reformada exige um método distinto, considerável, especial, se assim podemos dizer, de estudo, né? Então, nós vemos que quando nós vamos falar acerca da hermenêutica, nós estamos falando no que se refere à interpretação, à tradução das escrituras sagradas, à explanação, um conceito ligado muito ao deus mensageiro Hermes, da mitologia helênica, mas reapropriado, aqui é que importa, pela tradição cristã com precisão teológica rigorosa. Nós observamos que a hermenêutica não designa simplesmente uma técnica de leitura, mas sim uma disciplina, meus irmãos. Uma disciplina teológica, normativa, que pressupõe autoridade divina da Escritura e regula a interpretação a partir dessa autoridade. As Escrituras Sagradas têm autoridade divina ou não, meus irmãos? Então, nós precisamos distinguir entre a hermenêutica como uma teoria geral de interpretação de viés filosófico, da hermenêutica teológica especial que opera realmente dentro da confissão da autoridade que nós assim consideramos enquanto cristãos das Escrituras Sagradas. Para a tradição reformada, meus irmãos, essa autoridade das Escrituras é o que nós observamos e vemos no texto bíblico em que nós assim cremos e assim nos é dito nas Escrituras, que é a fonte dos nossos estudos, de um autor primário da palavra, o nosso Deus triuno, e é exatamente por essa razão da autoridade do nosso Deus que nós precisamos ter muito claro na nossa mente e que é realmente uma discussão para alguns, não para nós necessariamente, acerca da autoridade de Deus na palavra do Senhor, em que nós temos o entendimento de que a nossa interpretação da Bíblia deve realmente estar numa condição de submissão teológica. O que nós queremos dizer com isso? Tudo que nós lemos, tudo que nós buscamos ter conhecimento acerca da teologia como um todo, para compreender a palavra do Senhor, necessariamente está vinculada a uma interpretação que exige tanto o rigor metodológico para a compreensão da palavra do Senhor, quanto realmente a submissão teológica. Porque
Nós cremos, meus irmãos, no que está no livro de Timóteo, segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, anotem aí, no verso 16, que diz o seguinte: para nós, segundo a fonte que nos abastece da palavra do Senhor, não há dúvidas quanto a isso. Mas para aqueles que, de alguma forma, ainda têm dúvida quanto a isso, atente-se para o que diz as Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é até uma espécie de estímulo para nós que somos cristãos, não é mesmo? Então, veja que nós precisamos ter muito claro esse conceito na nossa mente que vem exatamente da fonte, que é a palavra do Senhor, quanto à autoridade desta palavra no que se refere às nossas vidas. Nós estamos aqui estudando e buscando preparar as pessoas como um todo para o desenvolvimento de um trabalho ministerial. E todo aquele que se dispõe a isso precisa de conhecimento. E ter a consciência da autoridade das Escrituras Sagradas realmente é essencial. Com isso, nós observamos, meus irmãos, nesse início dos nossos estudos, que nós estaremos embasando a nossa aprendizagem acerca da palavra do Senhor exatamente na autoridade da palavra com base nas Escrituras Sagradas. Isso está no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Anotem aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós estamos em busca de atender à comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? E de pregar o Evangelho, todas as nações, fazer discípulos, nós precisamos realmente ter muito claro isso na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos realmente fundamentados na palavra do Senhor. Agora, veja que isso não é de hoje, meus irmãos. A reforma do século XVI não foi, primeiramente, ou primariamente, se assim podemos analisar, um movimento eclesiástico ou político. Foi uma revolução hermenêutica de interpretação, de entendimento, ao afirmar essa autoridade somente nas Escrituras. E com precisão, observando a regra que regula todas as outras regras sem ser regulada por nenhuma delas. E esse axioma hermenêutico implica
algumas consequências metodológicas, estruturais do nosso aprendizado aí, né? Em que nós observamos que a Bíblia autentica sua própria autoridade por meio do testemunho interno do Espírito Santo e não por decretos eclesiásticos. Nós que buscamos compreender as Escrituras Sagradas, principalmente para uma mudança de vida, uma transformação, precisamos levar isso em conta. O agir do Espírito Santo, deste testemunho interno de transformação de dentro para fora, do Espírito Santo em cada um de nós, e é exatamente através das Escrituras Sagradas que nós observamos isso acontecendo na prática, quando nós lemos a palavra do Senhor. Textos que muitas vezes causam certas discussões nas igrejas, em grupos de estudos ou até na internet, textos que as pessoas consideram. Como no nosso último encontro nós refletimos, Deus se revela levando em consideração a limitação de cada um de nós. Então, veja que textos que num primeiro momento podem parecer obscuros ou para alguns contraditórios, são iluminados por passagens mais claras, em que o todo hermenêutico, a interpretação da palavra do Senhor como um todo, regula as partes que podem parecer em um primeiro momento sem sentido na cabeça das pessoas. E por isso a importância, e assim nós vemos, que muitas vezes nós estamos lendo um versículo, e nós observamos que ali tem uma nota indicando um outro verso em um outro livro. Então nós não podemos estudar a palavra de Deus de forma isolada. Ou como a gente ouve, né, as pessoas falando, não leia, é impossível que se compreenda, muitas vezes, para alguns, o versículo isolado. Você tem que ir em busca do entendimento da palavra do Senhor dentro do contexto daquele capítulo. E nós que estamos aqui em busca do conhecimento um pouco mais apurado, já compreendemos que nós precisamos ler este verso dentro deste capítulo que está dentro desse livro e que nós precisamos levar em consideração para o entendimento de determinado versículo o livro em que ele está inserido, o capítulo que ele está inserido e inclusive as referências, anotações, indicações que a própria palavra, a própria Bíblia, através de versões, depende muito da sua, nos remetem para análise. Não é mesmo? Ou através da própria expressão da palavra, nós observamos que ela mesma menciona livros, ela mesma menciona fatos que nós devemos levar em consideração na palavra como um todo para a análise daquele versículo específico, daquela informação, daquela orientação, levando sempre em consideração que a palavra que nos é alcançada vem para ensinar, repreender, corrigir e nos educar na justiça.
Então veja que se torna muitas vezes difícil para as pessoas a análise isolada de um tema, de um verso, fora daquele capítulo, ou sem a análise mais aprofundada daquele livro específico. Por exemplo, estamos no livro 2 Timóteo. Então, nós lemos aqui a palavra e observamos que há notas de rodapé, existem indicações de leituras em outros livros que vêm para esclarecer ou para ampliar o nosso conhecimento em relação a isso. Então veja que a própria palavra como um todo, que é o que nós analisamos aqui, regula, esclarece, complementa através do todo de outras passagens aquela dúvida que muitas vezes as pessoas têm em parte, de forma isolada, sobre determinado assunto. E é por isso que nós estamos aí nessa caminhada em busca do conhecimento da palavra do Senhor para a aplicação nas nossas vidas. E nós sempre consideramos todo ano a possibilidade da leitura, como vocês podem acompanhar através das minhas redes sociais e através da ONTV 24 Horas Brasil, a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ao menos isso. Porque se torna um tanto complicado e nós podemos dar razão para as pessoas como um todo, quando são confrontadas muitas vezes com, como a palavra diz, repreensão, correção, educação da sua própria vida e transformação pessoal, quando tem acesso apenas a uma parte do conhecimento do que tudo isso se refere. E então as pessoas, por falta de conhecimento, muitas vezes entram em discussões que nós observamos, alegando que a palavra de Deus ela está desatualizada, ou ela está incompleta, ou ela é contraditória. É realmente pela falta do conhecimento e do reconhecimento da autoridade da palavra do Senhor que as pessoas caem nesse engano. E a prioridade, meus irmãos, do sentido literal e histórico. Literal e histórico de nós analisarmos, que é isso que eu estou dizendo. Analisar a palavra do Senhor no contexto em que todas essas coisas aconteceram. Muitas vezes as pessoas não sabem o contexto em que estas coisas aconteceram, em que Deus nos deixa exemplos para as nossas vidas, em que o nosso Senhor Messias se apresenta, realiza um trabalho missionário. Qual o sentido de todas essas coisas? Então, quando vem muitas vezes discussões acerca de versículos isolados, e as pessoas ficam debatendo nisso e acabam se desviando do propósito, que é o entendimento, é realmente por essa lacuna de conhecimento que é muito normal, muito recorrente, em que nós vivemos em uma geração em que tudo tem que ser muito rápido, instantâneo. É um texto curto, é um vídeo curto. Provavelmente, não sei quantos minutos eu estou fazendo essa abordagem introdutória do assunto, provavelmente pessoas que não estão acostumadas em se aprofundar em determinado assunto já abandonaram esse vídeo. Enquanto outras que estão mais comprometidas com o propósito, que é o conhecimento da palavra do Senhor, vão ficar até o fim. As pessoas vão realmente iniciar, ir em busca do conhecimento com muita calma, porque nós estamos dizendo que é algo fácil, e irão, inclusive, não apenas começar, dar andamento a este aprendizado, mas irão, ao menos, concluir o projeto que assim nós estabelecemos para realizarmos juntos. Então,
Não é, meus irmãos. Essa busca ela não pode ser em um sentido superficial, mas um sentido em que nós vamos analisando através da história da humanidade, desde o princípio até o dia da glória, como as coisas se sucederam, o que estamos vivendo e o que está por vir. Não é um propósito simples, requer muita dedicação, requer comprometimento com este propósito, disciplina e realmente esta intenção genuína do coração daquele que busca realizar a obra do Senhor, que assim o faça com excelência. Então, a Escritura nos deu o conhecimento de Deus e nos retém nessa obediência. Ela é o princípio e o fundamento de todo o conhecimento justo de Deus. Isso que estou dizendo agora já foi dito por João Calvino e vocês podem observar nas referências bibliográficas do nosso projeto, está lá a indicação das Institutas, volume 1, em que é dito exatamente isso. Então, a partir de agora eu irei mencionar o teólogo, o pensador, o escritor de determinada obra e vocês já sabem onde me procurar, tá? Para quem quiser realmente se aprofundar na parte doutrinária da teologia reformada. Existe, meus irmãos, uma distinção importante entre teologia natural e teologia revelada. Hermann Bavinck, conhecido como Bavinck, no primeiro volume da obra que nós mencionamos aqui, estabelece que o conhecimento de Deus, por meio da criação, como uma revelação geral, é suficiente para tornar o ser humano inexcusável. Será, meus irmãos, que as pessoas estão atentas a isso? O que vocês acham? Como que nós observamos isso na nossa sociedade, o reflexo da revelação através da criação, porque nós vemos muitas vezes que as pessoas, por mais que esteja evidente, as pessoas parece que nunca é o suficiente. É suficiente para tornar o ser humano inexcusável? No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz o seguinte. Vamos ver aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há como se negar a revelação do nosso Senhor, do seu caráter divino, da sua autoridade, de todos os atributos que nós vimos no encontro anterior, como realmente o reconhecimento. Mas isso não é suficiente, meus irmãos, para a salvação, nem para guiar a interpretação
das Escrituras. Então, nós temos a teologia natural e a teologia revelada. Por quê, meus irmãos? Diz no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A teologia revelada é comunicada pelas Escrituras através de uma revelação especial, que é o único fundamento, meus irmãos, epistemológico da hermenêutica reformada. Isso significa que o intérprete reformado, ele não é neutro. Amém, meus irmãos? Ele opera dentro de uma comunidade hermenêutica de interpretação confessional, que é a igreja, guiado pelo Espírito Santo, iluminado pelas confissões, como guias submissos à Escritura. E nós analisamos também, meus irmãos, também um outro tópico dentro desta nossa explanação, que é a questão canônica. Como que nós chegamos a esse livro? Como que nós chegamos a esse livro? Antes de interpretar a Escritura, nós devemos analisar e fundamentar epistemologicamente por que se interpreta estes livros como, estes 66 livros, como palavra de Deus e não outros. Isso é uma discussão acerca da autoridade das Escrituras, no que se refere a uma fundamentação histórica, confessional e exegética, meus irmãos. Por que estes 66 livros e não outros? Por que não outros, como nós vemos muitas vezes sendo objeto de discussão? Veja que esta questão canônica não é acessória, ela é constitutiva da hermenêutica reformada, desta interpretação da palavra do Senhor. Nós observamos livros canônicos distintos, assim reconhecidos, distintos dos apócrifos, com base em 2 critérios importantes, ok, meus irmãos? A evidência interna dos próprios livros, origem apostólica, profética, coerência doutrinária, santidade e poder reformador, e o testemunho interno do Espírito Santo na consciência daquele que crê e na igreja. Então, nós observamos o poder de se autenticar, autenticar-se pelo Espírito, meus irmãos. A recepção pela igreja em todo tempo e lugar e a consonância com o corpus canônico já estabelecido. Dentro desse contexto, observamos uma inspiração verbal e uma fundamentação exegética. A doutrina da inspiração verbal plenária sustenta que toda a Escritura, não apenas seus conceitos ou temas, mas suas palavras, toda a Escritura é inspirada por Deus. E
o termo técnico que nós observamos em 2 Timóteo, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. O termo técnico, theopneustos, composto de theos, Deus, pneustos, de pneu, que significa soprar, respirar. Literalmente significa expirado por Deus. Não que Deus respirou, não é mesmo, meus irmãos, sobre os textos, mas que eles saíram, de fato, do sopro divino, Então, veja que não é apenas um meio pelo qual Deus às vezes fala, mas sim que toda a escritura é inspirada por Deus, que vem, como aqui nos é dito, né? Inspirada por Deus, seu sopro divino, e não apenas, não é mesmo? Como as pessoas muitas vezes dizem, né? Que as escrituras compreendem também a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus. Não. Nós entendemos, com base neste verso 16, por exemplo, do livro de Timóteo, no capítulo 3, que toda a escritura é inspirada por Deus. A implicação hermenêutica de interpretação acerca disso é decisiva, ok, meus irmãos? Se toda a escritura é theopneustos, um sopro divino de Deus para todos nós, então nenhuma palavra é acidental, concordam? Sim ou não? Nenhum detalhe, por mais que as pessoas entendam que seja apenas de ordem gramatical, é irrelevante para esta interpretação. Então nós levamos muito a sério, meus irmãos, muito a sério tudo isso, no que se refere à morfologia verbal, no que se refere aos tempos e modos gregos, a partículas hebraicas, porque cada elemento, meus irmãos, na construção da obra do texto é produto do Espírito, que então moveu os escritores sagrados. Assim como está no segundo livro de Pedro, no capítulo 1, no verso 21, também, que diz que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E isso é algo muito sério, meus irmãos. Nós não servimos a um Deus de confusão. Nós estamos aqui analisando diretamente da fonte. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para os objetivos aqui prescritos, né? E pré-determinados. Então, não há necessidade dessa confusão que algumas pessoas às vezes apresentam quando do estudo da palavra do Senhor. Nós precisamos também analisar duas questões muito importantes e que se diferem entre si. Há uma distinção técnica quando nós falamos acerca das Escrituras Sagradas. Veja a importância de nós lermos a palavra do Senhor, mas termos discernimento quanto a isso, que é o que se refere aos institutos da inerrância e da infalibilidade. O que quer dizer isso, doutora? Então, nós observamos algo com precisão necessária entre a inerrância e a infalibilidade. Quando
nós analisamos a infalibilidade, isso afirma que a Escritura ela não pode errar em tudo aquilo a que se propõe ensinar, fé e prática. A inerrância vai além. O Instituto da Inerrância, vocês já ouviram falar? Deus não erra, palavra do Senhor, de capa a capa, inerrante. Já ouviram esse termo? Então, a inerrância vai além, afirma que a Escritura, nos autógrafos originais, não contém erro factual em nenhum de seus afirmados. Amém, meus queridos? Então, nós temos, inclusive, uma declaração de 1978 acerca disso, uma declaração de Chicago acerca sobre a inerrância bíblica, assinada por mais de 300 teólogos evangélicos, incluindo muitas pessoas de renome, em que se sistematizou essas distinções em artigos, ok? E existe um ponto de atenção crítica, um ponto crítico que fala no que se refere à inerrância. A inerrância. A inerrância aplica-se exclusivamente aos autógrafos. O que é isso, meus irmãos? Aos manuscritos originais. Nenhum manuscrito existente é um autógrafo. A tarefa da crítica textual reformada é o que? Reconstituir o texto original com o mais alto grau de fidelidade possível. Isso não compromete a doutrina. Os copistas foram guiados pela providência divina com fidelidade suficiente para preservar o propósito redentor da palavra. Ok, meus irmãos? Por isso que nós aconselhamos sempre aos irmãos que se utilize de versões em que nós vemos traduções bíblicas que são muito fiéis aos manuscritos originais. Esta é a importância. Assim como nós vemos e já fomos alertados acerca disso, através das Escrituras, que a palavra seria distorcida. Assim como nós observamos, inclusive, algumas versões bíblicas em que há uma substituição muito significativa que pode causar, inclusive, diferentes interpretações acerca da palavra. Assim como nós observamos algumas edições, versões e traduções bíblicas em que alguns versos são suprimidos. Ok? Agora, nós precisamos compreender, através deste, não deixa de ser um método, né? Um método histórico, gramatical, uma exegese, um método exegético realizado conforme determinados fundamentos e aplicação no que se refere à leitura das Escrituras do Nosso Senhor. As suas raízes, meus irmãos, encontram-se na hermenêutica, na forma de se interpretar, patrística de Antioquia, que privilegiava o sentido literal histórico, Alexandria, Orígenes. Os reformadores, especialmente Calvino, nós temos comentários dele acerca do Novo e do Velho Testamento, do Antigo Testamento, representam, nós temos a referência bibliográfica aqui, o primeiro comentários nesta obra referente a isso, o primeiro
que poderíamos chamar de corpus exegético sistemático da hermenêutica reformada, em que sistematizaram, né, esse método histórico gramatical como um método hermenêutico legítimo para a exegese eclesiástica, em que nós analisamos um método histórico crítico que aplica pressupostos iluministas. Aí vem ceticismo metodológico, exclusão, por exemplo, do sobrenatural, e referente tudo isso à escritura, e um método alegórico e restrito que dissolve o sentido histórico em significados espirituais derivados da nossa imaginação, da imaginação do intérprete, daquele que lê, ok? E nós temos alguns passos que é importante também que nós, já que estamos nessa disciplina, estudando acerca disso, analisarmos 7 passos importantes quando nós vamos à fonte. Como se servir para saciar a nossa fome e sede acerca da palavra do Senhor, o como. 7 passos de como nós analisarmos, né? Estabelecer o texto grego ou hebraico a partir dos melhores manuscritos. Né? Uma análise no que se refere ao tempo, no que se refere a tantas outras coisas importantes, analisando inclusive a estrutura em que tudo está, assim nos é apresentado. Porque muitas vezes as pessoas pegam um versículo isolado e não sabem nem acerca de quem está falando. Qual é o objeto que nos vem para ensino, repreensão, correção e educação na justiça? Do que está falando aquela paráfrase, aquele texto, aquele versículo? Do que está falando aquele capítulo? Do que está falando aquele livro? Que está diretamente vinculado ao todo, aos 66 livros? E analisar isso no contexto canônico é fundamental. Existem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas para que nós façamos isso. A delimitação também, um quarto passo é a delimitação de início e fim, em que nós analisamos, né? Analisamos o contexto em que tudo está inserido. Quando nós vamos ler, por exemplo, um capítulo das Escrituras, ele começa em que circunstância e termina em qual circunstância? O que veio antes e o que se sucede àquilo ali? Ou encerra aquele livro, ou dá início àquele livro. Além da situação de quem lê. Quem lê. Não é mesmo? E para quem nós observamos que determinadas coisas foram escritas. Sim ou não? Porque existem pessoas que muitas vezes pegam uma passagem bíblica e querem levar na letra, né? Literalmente. Vejam que muitas coisas foram escritas e assim se apresentam nas escrituras como cultura judaica, greco-romana, religiosa do período. Certo? Há uma razão pela qual tudo isso está dessa forma estruturada, pela forma como se apresenta a nós, inclusive cristãos, mas existe sempre uma razão de ser, nada que é ao acaso. Compreender também, meus irmãos, veja como tudo faz parte da forma como nós vamos interpretar aquilo que nós lemos. Não é algo simples, é muito natural, portanto, estas distorções. Quando você está lendo, quando você está lendo um verso, quando você está lendo um capítulo, quando você está lendo um livro,
Isso se trata de uma narrativa, de uma epístola, de uma profecia, lei, sabedoria, poesia, cada gênero em que nós vemos assim elucidado nas escrituras, possui convenções interpretativas específicas, sim ou não? E errar no gênero, por exemplo, isso é uma narrativa? Ou, por exemplo, isso é uma carta que está sendo escrita, uma epístola, ou isso é uma profecia? O que eu estou lendo? E muitas vezes as pessoas estão lendo a palavra sem saber do que se trata aquilo. Não compreendem o contexto, porque Paulo escreve essa carta para determinada igreja naquele tempo, dessa forma, o que estava acontecendo ali. Então, errar no gênero, muitas vezes, daquilo que se está lendo, é errar, né? É um erro exegético, um erro de interpretação. Veja que algo que venha a ser apresentado como uma carta não deve ser lida como uma profecia. Aquilo que veio estabelecido como profético nas escrituras sagradas não pode ser analisado, observado, estudado como uma narrativa. Então, é importante, meus irmãos, também como outro passo, a partir do momento que nós não estamos aqui reunidos, dispostos a ir em busca da compreensão da palavra do Senhor, nós temos que saber o como. Nós temos que saber o como. Que mensagem é essa e para quem era, vamos dizer assim, o destinatário original daquela construção ali. É necessária essa ponte. É necessária essa ponte para que nós possamos chegar até os dias de hoje. Calvino fala nos seus comentários que o exegeta deve iluminar o texto, não obscurecê-lo com erudição excessiva, certo? Então, veja que a forma também, muitas vezes, em que nós somos alcançados pela palavra do Senhor, principalmente nos dias de hoje, vem muito mais também, isso é muito importante, daquilo que se fala, mas o como se fala. Porque a proclamação do evangelho não deve se sobressair ou substituir, vamos dizer assim, aquilo que diz o texto. Que diz o texto. Vocês não veem, muitas vezes, não é de hoje que isso acontece, as pessoas não podem, meus irmãos, se sentirem sensibilizadas pela palavra de Deus em decorrência da emoção empregada por aquele que fala. Meus irmãos, não pode ser a emoção daquele que fala maior no seu coração, que venha tocar você através do Espírito Santo, do que a palavra. Isso não pode substituir o texto, meus irmãos. E nós temos observado isso. Temos observado isso. E, principalmente quando nós analisamos dois princípios que são importantes quando nós vamos à fonte. Quero estudar as Escrituras Sagradas? Muito bem. Existem dois princípios que também são importantes. Nós não podemos esquecer, meus irmãos. Não esqueça você que está me ouvindo, que a Escritura interpreta a Escritura. É a Escritura que interpreta a Escritura. Isso é um dos pilares que diferencia o olhar reformado acerca dessa interpretação dos demais.
Veja que não há contradição. Por quê? Essa discussão vem à tona. Muitos dizem. Existem muitas contrariedades dentro dos próprios evangelhos, dos próprios livros. Não. Por quê? Porque textos, muitas vezes, que pode parecer, lembram-se acerca da forma como Deus se revela através da palavra para cada um de nós, de acordo com as nossas limitações enquanto seres humanos? Muito bem. Existem textos que muitas vezes pode estar obscuro para você. Mas veja que isso será iluminado, melhor compreendido por você através de outros textos também que fazem parte da Bíblia Sagrada, que falam sobre o mesmo assunto. Então, a regra infalível, meus irmãos, de interpretação da Escritura é a própria Escritura. É a própria Escritura. Se nós não estamos compreendendo alguma coisa em determinada exposição bíblica, nós devemos ir em busca de outras passagens que falam mais claramente acerca deste assunto. Então, ela se explica. Ela se explica em si mesma. Então, nós temos que ter isso muito claro para não cairmos no engano. Não cairmos no engano. Porque existem momentos em que nós estamos na caminhada em busca do conhecimento da palavra do Senhor, em que nos parece muitas vezes que o texto parece contradizer a doutrina. Com quem nós ficamos? Com quem nós ficamos? Então, revisar, meus irmãos, revisar os pressupostos que estão reunidos em nós em busca da interpretação da palavra é importante. Se algo não está fazendo sentido para você na fonte da palavra, provavelmente está havendo um erro de análise, seja de ordem gramatical, seja de ordem contextual, em nós. Nunca na palavra do Senhor, inspirada, inerrante do nosso Deus. E estas tensões que nós vemos, que muitas vezes surgem quando pessoas estão analisando temas isolados sem um estudo mais aprofundado, pode ser resolvida. Toda essa tensão pode ser resolvida através da própria palavra. Não estou compreendendo isso aqui, vou analisar as notas, vou ver uma Bíblia de estudos, vou analisar as referências, vou analisar aqui. Claro que quem se utiliza de doutrina, às vezes fica mais fácil. Por quê? Porque na doutrina existe já quem já fez isso, quem já se colocou sobre as escrituras sagradas e fez essa interpretação. Isso aqui parece não tão claro para mim. Por quê? Então eu vou na fonte, procurar algo que esclareça. Então surge a doutrina. E na doutrina, às vezes, nós recebemos já tudo prontinho, facilita o nosso trabalho. Porque ali irá dizer, tal versículo diz isso, que para muitos há distorções, má interpretação, mas veja aqui, meu irmão, se você também ler tal versículo, tal livro, nós vamos compreender o sentido disso. A doutrina, livros que são escritos por irmãos que já passaram por esse processo ou estão passando, ok? E nós precisamos reconhecer que há esta tensão aparente.
em que nós vamos ler uma parte que, se não for complementada dentro da própria palavra de Deus, vai ficar solta aquela informação. Às vezes não terá sentido para você, porque está faltando dentro destes 66 livros você complementar o seu estudo para entender aquilo ali. Isso é muito normal, isso é muito humano, muito humano. É uma realidade que muitas vezes nós, a mente humana, não consegue sintetizar, observar, interpretar sozinho, mas que a fé sustenta. Existem algumas pessoas que muitas vezes não se questionam. Não se questionam. Aquilo ali, lê aquela passagem, não compreendi muito bem, mas eu creio naquilo ali. Mas até para aqueles mais atentos que buscam uma explicação diferenciada, as escrituras explicam as próprias escrituras. Amém, meus queridos? Nós não podemos cometer um erro, é algo muito comum. Abandonar a soberania de Deus, a autoridade da palavra, e guiar-se por opiniões que dependem da responsabilidade humana. Porque existem pessoas que simplesmente não são responsáveis no que se refere a isso. Ou às vezes estão na mesma condição do que a gente, em busca do entendimento. Ok? Então, isso evita muita especulação, muitas coisas que fazem com que o cristão esteja perdendo o seu tempo em estar saciando a sua sede e fome acerca da palavra do Senhor por coisas, interpretações, coisas do mundo, doutrinas do mundo. E a sã doutrina é deixada de lado. A clareza, meus irmãos, é suficiência na palavra de Deus. A clareza e suficiência na palavra de Deus. As coisas que são necessárias para a salvação estão suficientemente claras na Escritura. Inclusive para nós, podemos nos identificarmos como crentes comuns? Sim, crentes comuns. Com o Espírito Santo. Inclusive nós, crentes comuns, servos do Senhor, que estamos nessa caminhada, todo mundo junto, tocados pelo Espírito Santo, possamos compreender. Certo? E a doutrina, se nós aprofundarmos, indo em busca de explicações para essa questão, ela não afirma que toda a Escritura seja igualmente clara, pelas razões que nós já falamos aqui. Pedro, inclusive, admite lá no segundo livro de Pedro, no capítulo 3, no verso 16, ele admite que Paulo escreve coisas difíceis de entender. Pedro afirma lá, Paulo escreve coisas difíceis de entender. Mas veja que as coisas necessárias para a salvação são claras e suficientes. Isso faz com que haja duas manifestações acerca desse contexto. Uma certa democratização hermenêutica, sim ou não? As pessoas têm uma certa liberdade de interpretação acerca da palavra. Mas também não podemos esquecer da responsabilidade exegética, que é a responsabilidade de cada um de nós
daquilo que nós falamos acerca da palavra de Deus. O crente, meu irmão, aquele que crê na palavra do Senhor, não precisa de mediação eclesiástica ou qualquer outra coisa para acessar a salvação pela Escritura. É bom quando temos alguém que tem responsabilidade exegética e nos auxilia nesse processo. Mas caso você não tenha encontrado ainda, a sua salvação não depende disso. E analisar de forma responsável que sempre que algo nos parece obscuro, certo? Isso não indica limitação da palavra de Deus. Isso indica, para mim, para você, que nós estamos carecendo de uma melhor exegese. O que é isso? Que nós estamos carecendo de uma melhor interpretação. Que nós é que somos falhos em realizar isso. A suficiência da Escritura nos é apresentada quando nós observamos que as Escrituras canônicas, analisemos esses 66 livros, por exemplo, contém aquilo que é suficiente, contém tudo o que o ser humano precisa saber para a sua salvação, para viver uma vida cristã completa. Nós podemos muitas vezes resistir à palavra. Mas veja aqui, de novo, não se trata de uma limitação de informação, de uma limitação das Escrituras Sagradas em ser útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é aqui, não está aqui a falha. Está em nós, meus irmãos. Está em nós. E isso é muitas vezes consequência, e nós temos que tomar muito cuidado, com todo o respeito, a forma como nós temos visto, né, alguns irmãozinhos, mas muitas vezes isso decorre da proliferação pentecostal e neopentecostal de revelações proféticas, como novos mandamentos divinos também. Vemos isso ou não? Não estou dizendo que são todos. Existe sim uma democratização da interpretação da palavra, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade da interpretação, da responsabilidade hermenêutica em relação quando você abre a Bíblia e se dispõe a levar a palavra do Senhor ao coração das pessoas. Isso é algo muito sério. E essa proliferação, se assim nós podemos dizer, destes novos movimentos de revelações proféticas, meu irmão, talvez para alguns seja algo novo. Mas se você se predispor a abrir a sua Bíblia, você verá que profecias já estão estabelecidas. E aqui está o suficiente, de forma clara, para a sua salvação. Mas muitas pessoas vêm sendo arrastadas por um vento de doutrina, criada nos últimos tempos, não é de hoje isso, por movimentos que buscam apresentar isso como algo novo. Vamos analisar.
as profecias necessárias para para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para a boa obra, já não está aqui? Às vezes tem pessoas que apresentam isso como algo novo, mas é importante que se diga, está aqui. Qual é a fonte? Não é a fonte coisas da minha cabeça, não. É daqui. Se não for daqui, temos que parar para analisar sobre isso. Analisar sobre isso. Porque talvez muitas confusões que nós observamos, inclusive como objeto de debates no meio religioso, é isso. Visões privadas, revelações proféticas pós-apostólicas, uma construção de fé e prática da vida cristã que muitas vezes, cuidado, está saindo daquilo que é claro e suficiente para a nossa salvação. Simples assim, não tão simples como nós vemos e veremos, mas que é o suficiente. E as pessoas muitas vezes, em busca de autopromoção, ou seja, qual for a intenção disso, se utilizam desses métodos um tanto questionáveis para buscarem, né? Parece que o nome, a presença, o nome, a carreira, né? O cargo, é mais importante do que necessariamente a palavra do Senhor. Veja que se nós focarmos única e exclusivamente na palavra de Deus, já dá trabalho suficiente, meu irmão, para que nós possamos compreender e aplicá-la na nossa vida. Então não vamos tentar recriar a roda. Se ela já existe, vamos compreendê-la e aprender a utilizá-la. Sim ou não? O que vocês acham disso, meus irmãos? Faz sentido para a sua vida nessa caminhada que nós estamos nos dispondo a percorrer? E nós temos muitos teólogos, muitas pessoas que fazem parte dessa construção através dos tempos. A referência de muitos irmãos aqui na nossa bibliografia. E analisarmos os eventos salvíficos na história, a revelação como palavra, a interpretação no decorrer das gerações. Onde que esse texto, por exemplo, estamos aqui analisando direto da fonte uma determinada situação. Muito bem. E parar para pensar, onde esse texto, por exemplo, do Novo Testamento, ele está na estrutura tipológica do Antigo Testamento. Porque nós sabemos que Cristo veio para cumprir e tudo se cumpriu nele. Ok? Onde que está isso? Como que tudo isso, como que isso aponta para Cristo? Como que o Novo Testamento interpreta e cumpre estas coisas? Então, nós vemos algumas questões que são importantes e realizar
dentro do estudo que você se dispõe a fazer da palavra, o que é isso? Compreender direto da fonte o que diz Deus acerca da minha vida para eu ser cristã. Seguir a Cristo. E analisarmos a base. A base em que nós consideramos legítima, que se refere à tipologia, por exemplo, de uma construção ilegítima, muitas vezes, que está diretamente vinculada e que é distinta, que é a da alegorização. Primeiro, a correspondência histórica estabelecida por Deus de uma associação daquilo ali subjetiva daquele que interpreta. Tem diferença ou não? Tem diferença ou não? Verificar se determinadas coisas são confirmadas, por exemplo, no Novo Testamento explicitamente, ou se isso depende de imaginação na interpretação. Analisar, por exemplo, quando se fala acerca de Adão e se fala acerca do Cristo, em Romanos 5, analisar o que é dito acerca de templo e acerca do Cristo. São expressões que nós vemos reverenciadas, seja na antiga aliança ou na nova aliança, e compreender aquilo que realmente está como base a nossa fé e aquilo que não. Nós analisamos tantas influências, meus irmãos, como hoje nós temos, mas através da história, tantas outras. Iluminismo, pressupostos epistemológicos aplicados no texto antigo, ceticismo metodológico, ferramentas que nós observamos que foram utilizadas através dos tempos, vamos dizer assim, como certa crítica. Crítica textual, crítica das fontes, crítica da forma, crítica histórica. Nós não podemos desconsiderar isso. Não podemos desconsiderar essas coisas. Agora, jamais ter a pretensão de julgar as escrituras a partir de critérios externos a ela. A palavra se explica em si mesma. Não existe ponto de vista neutro, a partir do qual tanto crente quanto descrente possam encontrar-se. O incrédulo interpreta toda a realidade em termos de sua própria autonomia. O crente interpreta toda a realidade em termos da revelação de Deus. Nós temos como referência bibliográfica Van Til. Veja que nós devemos estar
focados no que dizem, através da interpretação externa da palavra do Senhor, ou na palavra do Senhor. Isso é importante de analisarmos. Até que ponto a proclamação da palavra do Senhor visa está sendo evidenciada para a edificação da igreja. Analisar o que determinado texto significa aquele destinatário original no seu contexto histórico, inclusive gramatical. Nós analisarmos através de um princípio atemporal e universal que surge como método de interpretação. E como que tudo isso incide de fato na prática, na vida cristã contemporânea, concreta, nos dias de hoje. Então, é importante nós analisarmos. Agora eu digo para você que está aqui nos ouvindo, né, através do nosso grupo aí de estudos. Qual é a sua função? Você serve ao reino de que forma? Se você é um expositor, o que eu quero dizer com isso? Você é pastor? Você é pregador? Qual é o viés que você busca aprender a palavra de Deus para levar as pessoas? De que forma? Né? Então, tudo também entra na responsabilidade de cada um. O importante, meus irmãos, é que seja feito através de uma estrutura correta. Tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. E tem que ter um fim. Além de fim, propriamente dito, uma finalidade em relação a tudo isso. Então, veja que quando você que vai construir, por exemplo, um sermão, para levar a palavra, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, com os objetivos a seguir. E a pessoa escolhe isso, tem que analisar o texto dentro do contexto, ok? Tem que ter uma análise também gramatical e histórica em que isso foi dito, para situar as pessoas. Tem que haver uma proposição no corpo da construção do seu entendimento para levar a palavra aos irmãos. Em que você declara qual é o tema central dessa sua pregação. Você também precisa, mesmo falando acerca de um versículo, apresentar aquele que ouve, que será iluminado pela própria palavra, em que as escrituras explicam, né, é analisada e esclarecida através dela. A estrutura. Você às vezes está focando nesse tema, como por exemplo eu dei aqui, de forma isolada. É interessante que se faça levando em consideração os apontamentos. Determinado livro diz isso, determinado. Então, há a necessidade para se atingir um objetivo em relação às pessoas. Também apresentar o que chamam de exemplos, né? Modelos de experiência, de analogias,
Tendo como comparativo nosso Senhor Jesus Cristo, que falou muito por parábolas, né? Se utilizava da situação das pessoas para levar, né, os seus ensinamentos. E atendendo ao que nos é orientado como orientação canônica, clareza, unidade temática, que envolvem o que nós vamos falar através de uma fidelidade estrutural, com o objetivo da compreensão, nós não podemos esquecer que o que se busca cada vez que nós abrimos a nossa boca é a transformação do outro. Lâmpada para os meus pés é a palavra, certo? E essa interpelação concreta àquele que ouve é importante. Porque o que se busca é que as pessoas façam um exame de si mesmos, da sua vida, e observem o quê? Aquilo que precisa ser transformado, mudado. E realizar esse chamado, meus irmãos, um chamado à resposta daquilo que está proposto. Se nós vamos falar que toda a Escritura é inspirada por Deus, nós vamos provavelmente abordar o fato de que existem pessoas que assim não consideram isso. E nós vamos esclarecer essa questão. E nós vamos apelar para que as pessoas então se debrucem sobre as Escrituras em busca desse conhecimento. Por quê? Porque a nossa intenção sempre é um apelo à fé, ao arrependimento e à obediência. Isso é uma espécie de estrutura normativa de um sermão, de uma pregação, de uma exposição, como chamem, queiram chamar, importante. Por quê? Eu, como estou sempre em busca de pesquisar ciência em religiões, frequento cultos, grupos de estudos e observo hoje em dia pessoas que muitas vezes erram, se equivocam quanto o ide pregai o evangelho, ponto, do Senhor, exatamente por essa questão. É muito apelo emocional. Buscam mais trabalhar com a emoção e o psique do outro do que necessariamente tocar os corações, como nós sabemos em que a palavra, assim, é autoexplicativa, ilumina-se através do Espírito Santo de Deus, na vida de cada um de nós, nas nossas próprias vidas também. E às vezes você vê pessoas chorando em um culto, que se você ir lá e perguntar por que você está chorando, ela não vai saber dizer o porquê. Que transformação é essa que vai causar na vida desse ser humano? Tá chorando porque se emocionou com a intensidade que é colocada, né, naquilo que é dito, mas se você perguntar para essa pessoa, assim que tudo se encerra, o que foi dito da palavra de Deus naquele tempo que ela esteve ali, inclusive se emocionou pelo tom de voz, pela intensidade, pela figura, ou às vezes até pelo carisma. Já viram? Existem pessoas que dizem assim: eu gosto é daquele pregador, daquele pastor. Às vezes nós temos que discernir. Uma correspondência, uma conexão em decorrência do carisma do outro, da persuasão do outro, ou realmente pela palavra que é dita. E isso é muito importante, meus irmãos. Muito importante.
analisar o texto, o contexto histórico, o conhecimento humano que se dispõe, inclusive, naquele lugar, para que as pessoas compreendam. Esse é o objetivo, sim ou não? O sentido com que se leva a palavra do Senhor. E isso parte, primeiramente, da nossa construção pessoal. Eu estou falando aqui para irmãos que estão em busca de compreender a palavra do Senhor para a transformação própria, da aplicação prática dos evangelhos na sua própria vida. Mas também estou falando aqui para irmãos que estão conosco no grupo, que já são pastores, que já desenvolvem um trabalho eclesiástico, são obreiros, são pastores, mulheres que fazem parte de grupos de oração, cultos de mulheres. E veja que se você, meu irmão, minha irmãzinha, não ir em busca de se estruturar primeiro no seu conhecimento, como que você poderá realmente, como um resultado que eu creio que todos nós, e principalmente aqueles de bom coração, querem, que é a transformação do outro, o auxílio, o alcance da palavra do Senhor na vida do outro, para que ele tenha uma transformação genuína nas suas vidas. Como que será realizado isso se as pessoas muitas vezes não sabem sobre o que, não tem uma forma do que estão falando? Há muito essa confusão. Eu observo, através das mídias sociais, pessoas que muitas vezes são escolhidas para levar a palavra, pessoas que são determinadas não pelo conhecimento, por aquilo que pode transformar na vida das pessoas, mas é porque ela tem uma presença, um carisma, intensidade, sabe? Ela tem muitas vezes uma facilidade de persuasão, uma oratória tão interessante que não importa muito o que ela diga. Eu estava vendo esses dias vídeos, né, que eu gosto de analisar, né, em que a criatura ela fala 30 minutos e a gente fica, por exemplo, meus irmãos, um exemplo, com caneta e papel na mão. O que eu vou aprender disso para a minha transformação? E você fica tentando registrar algo e esse algo nunca chega. E no decorrer desses 30 minutos, só um exemplo, pessoas já choraram, pessoas se jogaram no chão, pessoas já se debateram, pessoas já manifestaram a questão emocional de dor nas suas vidas, enfim, de forma extraordinária. Mas, de fato, a gente não consegue captar na mensagem uma palavra sequer de fundamento bíblico, orientação de Deus para a vida daquelas pessoas. Em que às vezes nós observamos em outros vídeos, outras experiências que tenho de análise desse sentido, em que você vai assistir um determinado culto, uma pregação. Hoje a internet nos facilita também muito isso. E você observa aquele pregador, aquele pastor, aquela pessoa que está falando, levando a palavra, em um tom baixo. Mas é tão rico de conteúdo, meu irmão. Você consegue absorver tanta coisa em que você para refletir acerca dos teus erros, você consegue reacender a sua fé, você consegue se arrepender, você consegue, inclusive, ter uma mudança de hábito na sua vida, um novo ser humano. Aí você vai observar, há poucos likes ou visualizações, sejam como quiserem, né, entender. E a gente pensa assim, que conteúdo rico de informação para a transformação da vida das pessoas. Enquanto cortes, vídeos curtos de frases de impacto, são apenas frases de impacto. Porque é impossível, meus irmãos, nós estamos na era
dos vídeos curtos. São reels de 3 minutos, lá no YouTube também tem, outras plataformas. Vídeos curtos, em que ficam frases na nossa cabeça, mas sem fundamentação. Então, entra aqui por um ouvido, sai pelo outro. Sem mudança real de todos nós. A gente acha que é muito bonito, que é interessante aquilo ali, que é uma verdade, mas não tem transformação. Aquilo não desperta necessariamente a sua fé prática, o seu arrependimento, a sua obediência e tantas outras coisas necessárias para a nossa salvação. O entendimento, né, do Instituto da Salvação nas nossas vidas. Mas nós estamos vivendo em um momento muito difícil. Poucas pessoas estão dispostas a se debruçar e assistir uma palestra ou assistir um vídeo, um sermão, um culto profundo, fundamentado, que realmente possa fazer refletir acerca das coisas, possa se fazer refletir e analisar a necessidade da mudança do ser humano. Isso não está mais chamando tanta atenção, e é aí que nós separamos o joio do trigo. É aí que nós separamos. Por quê? Porque nós conseguimos ver aqueles que estão buscando uma fé superficial, um entendimento superficial, uma compreensão superficial, uma mudança de vida superficial. Poderíamos dizer até convertidos eufóricos, mas não sustentados na palavra de Deus, para que nós possamos observar uma representação cristã de verdade na nossa sociedade. Isso pode parecer que não é algo sério, cada um faz da sua vida o que quer, já ouviram isso? Mas se nós pararmos para analisar no propósito da palavra de Deus na humanidade, é algo profundamente sério. As pessoas estão adoecendo os seus cérebros. As pessoas estão se adoecendo e adoecendo o seu raciocínio, o seu intelecto, seguindo esse formato da forma como o evangelho tem sido distribuído. Porque as pessoas, tudo é o hábito. Então, se você desenvolve o hábito de só ver vídeos curtos, você terá sempre respostas muito rápidas, mas sem fundamento e superficiais. Talvez daqui uma hora você nem lembre. Agora, se você desenvolver o hábito de, por exemplo, hoje eu irei assistir, por exemplo, na internet, ou pesquisar lá, um vídeo de um palestrante, de um pastor, de uma igreja, ou de alguém que se dispõe a levar a palavra do Senhor, e daí você olha lá, meu Deus, esse vídeo tem 2 horas. Então, você está disposto a tirar esse tempo? Qual é o objetivo que você tem na sua vida no que se refere a isso? Não é mesmo, meus irmãos? E nós temos visto, então, alguns irmãos aí que ainda estão resistindo, remanescentes fiéis, e continuam indo em busca de abrir as escrituras sagradas, de ler o versículo, não é suficiente. Antes e depois, não é o suficiente. Leia o capítulo, leia o livro, ainda está obscura a informação. Vou buscar dentro das próprias escrituras que ela é suficiente e se auto-ilumina no que se refere a tudo isso. Tem ainda alguma dúvida? Vou procurar, então, doutrinas de pensadores reconhecidos, cristãos. O que escreveram sobre isso? Então, eu tenho acesso àquela ideia de como eles pensaram, então eu volto para a fonte. Agora eu quero entender daqui.
com base nesse processo, meus irmãos, de interpretação tão necessária para todos nós, ok? Os irmãos têm no material que é disponibilizado a todos, leituras, né? Leituras necessárias. Como que nós analisamos tudo isso? Biblicamente, para mim, a palavra é suficiente. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para mim, meu irmão, isso aqui é o suficiente. Isso, para mim, resume todo esse tempo que nós conversamos aqui. Para mim é claro, direto da fonte, a orientação que Deus tem para a minha vida, no que se refere à autoridade e no que se refere à forma. Isso aqui não deixa dúvidas para mim de que tudo que eu for ler aqui é sopro divino na vida de pessoas que nos deixaram esses registros. Eu não tenho dúvida. Mas nós observamos que às vezes é necessário uma conversa como a que nós tivemos hoje para que as pessoas possam, porque existem pessoas que têm dúvidas. Eu já vi líderes cristãos falando que a palavra, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não na sua totalidade. Ela não é totalmente inspirada por Deus. Daí eu lhes pergunto, da onde que tiraram essa informação? Da onde? Porque quando eu leio a palavra, ela é cristalina no meu coração. Se Deus diz que toda a escritura é inspirada por Ele, para mim me basta. Mas nós vemos esse discurso que é perigoso, meus irmãos, sendo difundido por aí. E nós precisamos ter argumentos suficientes para que, quando consultados, certo? Ou quando pessoas como nós nos reunimos, pudermos estudar acerca disso, nós compreendermos os porquês, por que realmente isso está acontecendo. Por que pessoas estão procurando em outro lugar a verdade? Você encontrará verdades relativas, mas a verdade absoluta nós encontramos única e exclusivamente na palavra do Senhor. Aqui no verso 16 faz apontamentos, né, notas de rodapé a outros versos, a outros capítulos, a outros livros. Eu já li. Nunca tive dúvida desde a primeira vez que eu li este verso para ter a certeza que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Mas, como remetia a anotações, referências, já fiz o tema de casa. Confirmou realmente aquilo que eu já... Não, mas isso aqui só repete o que está escrito ali. Isso aqui, né, somente confirma o que está aqui. Mas ainda nós vemos discursos dessa natureza e é importante que você, enquanto cristão, se posicione quando for consultado. Não com a sua opinião, mas com a palavra de Deus. Se a pessoa disser, por exemplo, em uma conversa, meus irmãos, ninguém aqui é para ser palestrinha, professor de ninguém, não é esse o intuito. Isso aqui é para que nós estejamos firmes na rocha. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que quando nós venhamos a ouvir algo assim, por exemplo, se eu estou em um culto, estou gostando muito, com pessoas muito queridas, amáveis, meus irmãos em Cristo, e de repente o pastor diz
que a Bíblia Sagrada não é totalmente a palavra de Deus. Eu irei, sim, vou respeitar o espaço onde eu me encontro, mas isso não vai me atingir esta informação. Eu não vou deixar de saber a verdade porque alguém tem uma interpretação, um método hermenêutico, epistemológico diferente sobre tudo que nós falamos aqui acerca daquilo que verdadeiramente importa para a minha vida. E isso é muito importante, meus irmãos, porque nós não servimos, venho de novo dizer, a um Deus de confusão. Nós não servimos a um Deus de confusão. E é o que nós observamos muito. Sempre foi, né, meus irmãos? Sempre foi. E hoje em dia, com a evolução, podemos dizer assim, da internet, das mídias, a propagação atinge um maior número de pessoas em tempo recorde. E nos cabe saber distinguir. Essa pessoa está dizendo isso, isso, isso. Está na palavra, ok. Agora essa pessoa disse isso. Está na palavra? Não, a palavra diz diferente. Eu fico com a interpretação, a democratização da interpretação daquele que prega, ou eu fico com a palavra do Senhor? A palavra do Senhor. Por isso é importante que nós venhamos a analisar todas estas coisas. Ok, meus irmãos? Nós temos aqui algumas leituras que eu coloco aqui no nosso material como leituras obrigatórias. Claro que ninguém é obrigado a nada, não, meus irmãos. Eu digo leituras obrigatórias no sentido de que são muito importantes, tá? Autores que eu considero muito importantes, que são citados no nosso material. Então, abaixo, lá nas referências, eu coloco o nome certinho, como que vocês vão pesquisar, tá? Para ter acesso ao todo, certo? E algumas leituras também complementares recomendadas. É aquilo que, se ainda restar alguma dúvida, você vai à fonte. Este verso, 16, capítulo 13 de 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tenho dúvida? Busque dentro da palavra do Senhor, na fonte, textos que são mencionados aqui, ou através das suas pesquisas, dentro da palavra, para iluminar isso que está aqui. Ainda não está claro para você o que está dito? Tenho leituras ali um tanto importantes que você faça para que não reste dúvidas, sendo que sempre com base na fonte. Não é o suficiente ainda, não está claro para você o que está dizendo a palavra de Deus, que para alguns é cristalina, evidente, suficiente. Ainda existem, então, algumas leituras complementares de irmãozinhos nossos aí que já estudaram acerca do tema. Ok, meus irmãos? Como é bom nós podermos estar juntos nessa caminhada em busca do conhecimento da palavra de Deus, mas principalmente com o objetivo da nossa fé, que Cristo somos justificados, do arrependimento das coisas que nós nos erramos, nos equivocamos, certo? E da obediência, que é, na verdade, a prática do Evangelho nas nossas vidas. Hoje nós estudamos aqui como parte desse processo o que é hermenêutica. A palavra de Deus como fundamento hermenêutico. Tem uma diferença, certo, meus irmãos? E como que isso realmente é capaz de refletir nas nossas vidas através da história até nos dias de hoje, nos deixando preparados para vivermos no mundo, sim ou não? Só para isso já seria muito importante sabermos viver. E também para você que está em busca de esclarecimentos para o seu trabalho ministerial, eclesiástico, muito mais, né, meu irmão?
Porque então você terá responsabilidade, além de por si mesmo, em relação aos outros. É muito importante que você dê continuidade a tudo isso. Ok, meus irmãos? Provavelmente, no nosso grupo aqui eu estarei também transmitindo alguns dos nossos encontros e estudos através da ONTV 24 Horas Brasil. Através do endereço que está na tela da nossa TV, a sua emissora de TV na internet, no www.ontv24horas.com.br, em que nós temos uma plataforma independente da pregação da palavra de Deus, de viés conservador, de estudos, em que nós buscamos, através da apresentação dos nossos irmãos que fazem parte desse projeto, independentemente de placa denominacional e da manifestação da sua fé, existe algo que nos une e que nenhum que está fazendo parte desse projeto nega, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós estamos juntos naquilo que importa, nosso Senhor Jesus Cristo, a vida cristã, estamos juntos, não é mesmo, meus irmãos? E todos têm acesso, independentemente da forma que você esteja acessando a internet, através do seu computador, a sua TV Smart também, você pode acessar a nossa plataforma. Existem pessoas que também estão baixando nosso aplicativo, ONTV 24 Horas, que daí já fica como uma espécie de TV gospel de bolso, né? Onde vai no celular, tem 24 horas uma palavra de esclarecimento, da palavra do Senhor nas nossas vidas. Isso é fundamental, porque muitas vezes nós estamos presos, meus irmãos, por aquilo que as pessoas buscam vender para a gente, que é uma programação muito mais vinculada e por um interesse financeiro. Então, sempre é tendencioso, né? Então, é importante que as pessoas também se atentem a isso. O que você quer, de que, né? Do que você quer realmente nutrir, edificar a sua vida. Isso é muito importante, escolher, né? Saber identificar estes critérios, escolher aquilo que você quer ver para sua edificação, mudança na sua mente, para paz no seu coração, para esclarecimento, coisas que nós podemos dizer que são proveitosas para o nosso dia, todos nós enquanto irmãos. Ok, meus queridos? Instituto Teológico Brasil, nosso grupo aí de estudos da palavra, e também aos irmãos da ONTV 24 Horas Brasil, fica o convite para você que queira fazer parte desse projeto. Entre em contato conosco que você será adicionado, terá acesso a tudo isso, ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou.
Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio passa em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na OTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.